Proclamação. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda a noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar o Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Isaías 62, 6, 7. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Isaías 60, 12. Proclamação. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel os reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. Jeremias 31, 7, 10. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Lucas 11, 21, 22. Carta de ensino: Orar e jejuar por Jerusalém, de Derek Prince. Há mais de 10 anos, um conjunto de grupos de oração de intercessão de 6 continentes sentiram-se inspirados a convocarem 40 dias de oração e jejum por Jerusalém. Depois de um certo número de outros períodos de oração e jejum, durante 40 dias, por vários grupos necessitados, eles acreditaram que o item número 1 na agenda do Senhor era Jerusalém. Acredito que continua a ser muito importante que nos dediquemos seriamente à oração e ao jejum por Jerusalém. Quando tive um encontro pessoal e poderoso com Jesus Cristo em 1941, numa camarata da Armada na Inglaterra, no meio da noite, esse encontro mudou a minha vida radicalmente e permanentemente. Deus começou imediatamente a ensinar-me algumas coisas maravilhosas, uma das quais foi a importância e a necessidade do jejum. Em 1973, publiquei um livro chamado Moldando a História com Oração e Jejum, no qual dei tantos exemplos pessoais como exemplos da história, principalmente da história dos Estados Unidos, para mostrar como em tempos cruciais que foi o jejum juntamente com a oração que causaram mudanças radicais e provocou a intervenção de Deus nos eventos da história. O significado de Jerusalém. Como se relaciona tudo isto com Jerusalém? Notavelmente, Jerusalém é o foco dos propósitos de Deus na Terra. No princípio do século XX, Jerusalém era uma província insignificante no Império Otomano e sem importância política. Se tivessem dito às pessoas que uma centena de anos depois Jerusalém ia ser o centro das atenções e conflitos do mundo, não teriam sido capazes de acreditar nisso. Qual é a razão por detrás de toda a atenção e controvérsia relacionada com Jerusalém? Não há suficientes explicações naturais ou políticas para o furor em todo o mundo sobre esta cidade relativamente pequena, de um país numa pequena faixa com menos do que 1 milhão de pessoas. Pelos padrões do mundo, é apenas uma gota no oceano. Ainda hoje, dificilmente se abre um jornal sem alguma referência a Israel. Não há razão adequada ou prática para isto. Primeiramente, é uma questão espiritual e é uma questão de suprema importância. Diz respeito ao regresso do Senhor Jesus Cristo para estabelecer o seu reino na terra. Por trás de todo este furor está a hostilidade e a oposição de Satanás. As Escrituras tornam bem claro que Jesus não regressará à terra até que os judeus se tenham estabelecido em Jerusalém, no território de Israel. Satanás, o arqui-inimigo de Deus, do seu povo e dos seus propósitos, odeia e teme o pensamento do regresso de Jesus, mais do que qualquer outro. Ele está a opor-se por todos os meios no seu poder ao regresso do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus regressar, isso será o fim do período de Satanás como Deus deste mundo. Ele vai ser metido numa cadeia sombria durante milhares de anos, solto brevemente e finalmente confinado no lago de fogo de enxofre para sempre. Antes que Jesus volte, os judeus terão de estar restabelecidos em Jerusalém, têm de tornar-se a sua cidade, e os seus corações têm de ser preparados para reconhecerem e receberem o Messias que rejeitaram. Ver Mateus 23, 37 a 39 e Zacarias 12, 10 a 12. Jesus vai regressar para um cenário que tem sido preparado.
é um cenário da cidade de Jerusalém, onde o povo judeu é reunido e onde se distribuíram por toda a sua terra. É para isto que Jesus vai voltar. Oposição ao regresso do Senhor. O objetivo número 1 de Satanás, acredito, é prevenir ou atrasar o regresso de Jesus. Ele é suficientemente esperto e suficientemente conhecedor das Escrituras para saber que, se conseguir frustrar o regresso dos judeus à sua terra e o seu estabelecimento de Jerusalém como a sua cidade capital, então Jesus não voltará. Isto leva a uma surpreendente conclusão, mas que acredito que é mesmo verdadeira e pública: oposição ao restabelecimento do povo judeu em Jerusalém. E nesta terra é realmente a oposição ao regresso do Senhor Jesus Cristo. As forças que estão alinhadas contra o restabelecimento de Israel estão de fato em oposição ao regresso do próprio Senhor Jesus. Isso lança uma luz muito importante sobre toda esta situação controversa. Não é apenas uma questão política, é uma questão de importância espiritual suprema. Temos de nos preocupar, cada um de nós, com as nossas próprias nações. Todas as nações, no sentido, têm de ser muito cuidadosas quanto à sua atitude para o que é central nos propósitos de Deus. A nossa dívida para com o povo judeu. Quero salientar algumas verdades elementares e simples. Todos os cristãos, qualquer que seja a raça, origem ou nacionalidade, têm uma incalculável dívida para com o povo judeu, uma dívida espiritual. Todas as bênçãos espirituais que alguma vez recebemos, devemos a uma nação, o povo judeu. Permita-me que ilustre isto brevemente. Se os judeus não tivessem existido, não teria havido patriarcas, nem profetas, nem apóstolos, nem a Bíblia, e nem o Salvador. Quanto teríamos qualquer um de nós sem aquelas 5 coisas? Não admira que o próprio Jesus tenha dito em João 4:22, a salvação vem dos judeus. Cada pessoa que tenha recebido a salvação pela fé em Jesus deve toda a sua herança espiritual ao povo judeu. Mas a tragédia é que, em vez de reconhecermos a nossa dívida para com o povo judeu, multidões de cristãos professos durante séculos têm agravado a dívida durante 16 ou mais séculos com um raivoso antissemitismo. A maior parte da atividade antissemítica na Europa, que foi a mais afetada área, mas também na Rússia, foi realizada por cristãos professos, muitas vezes levados por sacerdotes e pessoas a carregar crucifixos, tudo feito em nome de Cristo. Se achar que este povo judeu está algo relutante em reconhecer as reivindicações de Jesus ou a dar ouvidos às reivindicações do evangelho cristão, precisa de ter em mente este fato. Eles têm um passado de 16 ou mais séculos, viciosos, injustas perseguições levadas a cabo em nome de Cristo, por cristãos professos. O que podemos fazer? Pode perguntar, como podemos emendar isto? A resposta é, não podemos. Não há nada que possamos alguma vez fazer que expie todos os crimes que têm sido levados a cabo em nome de Cristo contra o povo judeu por todos aqueles séculos. Nós não podemos emendar isto, mas deveríamos arrepender-nos. Se nos arrependermos, João Batista instruiu as pessoas de sua época: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 4:8. Por outras palavras, façam alguma coisa prática que mostre que realmente se arrependeram. Uma coisa que podemos fazer, que é prática e muito poderosa, é aceitar nossa responsabilidade para interceder por Israel, por Jerusalém e pelo povo judeu. Em Isaías, há uma imagem maravilhosa que fala acerca de intercessão por Jerusalém. O Senhor fala e ele diz: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, atalaias, vigias, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar o Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Isaías 62, 6-7. Outras versões dizem: não lhe deem descanso, e não descansem vocês próprios, até que o Senhor estabeleça Jerusalém como louvor na terra. Esta é uma palavra dita a nós como crentes em Jesus neste momento em que Deus está a mover-se em troca da restauração de Jerusalém. Tem de haver guardas, atalaias, vigias em sentido espiritual.
nas paredes de Jerusalém, a causar alarido por volta de toda a terra em todas as nações onde há cristãos. Tem de haver intercessores a ocupar o seu lugar nos muros de Jerusalém. Nas Forças Armadas, estar de guarda é uma responsabilidade muito séria. Se adormecer durante a vigia é um crime perante o tribunal militar. E essa é a seriedade que acredito que Deus quer que associemos ao compromisso de intercedermos por Jerusalém. Embora não nos possamos pôr fisicamente nos muros de Jerusalém, é no sentido espiritual que é aí que Deus está a colocar intercessores das nações de todo o mundo. Uma palavra interessante aparece aqui. Deus diz: vós, os que fazeis lembrar o Senhor, não haja descanso em vós. Não se calem. A palavra hebraica é mazikira, que quer dizer alguém que lembra outra pessoa. É a palavra moderna para secretário. Um dos trabalhos de um secretário é lembrar ao seu patrão os seus compromissos e o que é que ele tem para fazer. Nós estamos cá para ser os secretários do Senhor e fazê-lo lembrar. Senhor, lembre-se o que prometeu a Abraão, Isaque e Israel. Lembre-se do que Jesus disse acerca de Jerusalém. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Por outras palavras, estamos a manter Deus no seu próprio compromisso com Jerusalém. Essa é a forma mais poderosa de intercessão que podemos praticar. Diz Deus, o Senhor o disse. Contamos consigo no que diz respeito ao cumprimento da sua palavra. Não nos calaremos, não pararemos de orar até que faça o que disse. Deus está à procura dessa espécie de intercessão por todo o mundo. Pontos de oração para usar. Aqui estão 7 pontos de oração que deveríamos trazer antes do Senhor. 1. Para que Deus retire o véu que Ele colocou soberanamente sobre o coração dos judeus a respeito de Jesus, seu Messias. 2. Para que Jerusalém permaneça como a capital indivisível de Israel. 3. Para a libertação dos judeus, cristãos e outros dos espíritos religiosos que dominam todo este território, porque todos eles são tremendamente poderosos. 4. Pela paz entre judeus, religiosos e seculares. Há uma crise atual no país nesta questão. 5. Pela paz entre os crentes. E isso, novamente, não é o que existe neste momento. 6. Para que o corpo do Messias torne-se um corpo de oração e de amadurecimento. 7. Pelos líderes cristãos. Peçam a Deus para se movimentar sobrenaturalmente sobre os líderes cristãos de todo o mundo, para reconhecerem o significado único de Jerusalém nos propósitos de Deus para o fim dos tempos. Cabe-lhe a si determinar como usar estes pontos no seu próprio lugar, tempo de oração. Como Deus irá julgar as nações? Quero mostrar mais um fato muito importante. Poderá chocar-lhe, mas mostrar-lhe pelas Escrituras. Deus julgará as nações com base no modo como trataram os judeus. Ele não vai julgar as nações sobre uma série de questões complicadas. Haverá uma questão. Este é um fato surpreendente. Desde que ele mostre o que Joel 3, 1-2 diz. O Senhor fala na primeira pessoa. Pois eis que naqueles dias e naquele tempo em que eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, pois este é o tempo da restauração do povo judeu na sua própria terra, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre as nações, repartiram a minha terra. Aqui vemos 2 pontos nos quais Deus julgará as nações dos gentios. 1. Como eles trataram o povo judeu. 2. O que eles fizeram à terra que Deus, com uma aliança eterna, prometeu a Abraão, Isaque e a Israel para sempre. No fim da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações atribuiu à Grã-Bretanha um mandato para administrar este território. Uma das propostas atribuídas do mandato foi estabelecer um lar nacional judaico nesta terra. Em 1922, Winston Churchill, com o risco da caneta britânica, criou um estado árabe, então conhecido como Transjordânia, atualmente conhecido por Jordânia, no lado oriental do Rio Jordão, a ocupar cerca de 75% da herança total prometida a Israel. Assim cortou 75%. Então, depois da Segunda Guerra Mundial,
as Nações Unidas dispuseram-se à partição do restante território entre judeus e árabes, deixando aos judeus talvez 12% do território total prometido a eles por Deus. Temos de reconhecer que as nações têm dividido e repartido a terra de Deus, e ele declarou que os julgará nessa base. Ele também os julgará pela forma como trataram os judeus. E já falei sobre todos os longos e penosos séculos de antissemitismo. Temos de ter em mente que Deus vai ter isso em conta. Deus não disse isso apenas no Antigo Testamento. Ele diz isso também no Novo Testamento. Mateus 25, 31 a 46. Onde é conhecido pela parábola das ovelhas e dos bodes. Contudo, isto não é uma parábola, mas uma profecia. Jesus declara como Deus julgará as nações. Ele separá-las-á em duas categorias, as ovelhas e os bodes. Haverá apenas uma base para a divisão, como tem tratado os irmãos de Jesus, o povo judeu. As nações das ovelhas, que trataram os judeus com delicadeza e compaixão, herdarão o reino terrestre que Jesus veio estabelecer. Mas as nações dos bodes, que perseguiram e têm sido impiedosos e injustos para com o povo judeu, receberão uma das mais terríveis sentenças que alguma vez saíram dos lábios de Deus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Reparem que o fogo eterno nunca foi preparado para os seres humanos. Contudo, os seres humanos que não cumprem as condições de Deus acabarão lá junto com o diabo e seus anjos. O ponto de divisão, a linha de separação, é muito simples. Será que as nações têm perseguido, oprimido e desprezado o povo judeu? Ou terão elas mostrado misericórdia e compaixão por eles na hora em que precisaram? É uma questão muito solene. Por ela, as nações determinarão o seu destino. O tempo da intercessão. Há uma outra escritura em Isaías, uma daquelas extraordinárias escrituras, que pode ler-se sem reparar realmente no que diz. Em Isaías 60:12, o Senhor fala para Sião, ou seja, o povo judeu na sua terra, e diz: porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Como sabem, eu sou britânico de origem e estive a servir com as forças britânicas em Israel até que fui dispensado do exército em 1946. Nessa altura, o Império Britânico era provavelmente tão grande em território como nenhum outro império registrado na história, tendo passado vitoriosamente por 2 guerras mundiais. Ainda assim, entre 1948 e alguns anos a seguir, o Império Britânico desmoronou-se completamente e até hoje a Grã-Bretanha praticamente não é nenhum maior potencial mundial. A Grã-Bretanha nunca foi derrotada em guerra. Só há uma explicação para este dramático declínio na história e destino da Grã-Bretanha. Nos anos de 1947 e 1948, quando o destino desta terra e o destino do Estado de Israel estavam a ser delineados, e eu fui testemunha, não estou a teorizar, a Grã-Bretanha fez tudo menos guerra aberta para frustrar e impedir o nascimento do Estado de Israel. Foi esse o ponto em que o declínio do Império Britânico tornou-se uma avalanche. Hoje sou um cidadão americano e quero dizer aos meus companheiros americanos que vejo o governo americano seguir a mesma política que a Grã-Bretanha seguiu em 1947 e 1948, a qual não é guerra aberta, mas inteligentes manipulações políticas para frustrar os propósitos de Deus. Os Estados Unidos podiam ser a mais saudável e poderosa nação, mas isso não faz diferença. Qualquer nação que não sirva os propósitos de Deus, diz Deus, perecerá. Este não é o tempo de intercessão só para Jerusalém, para todos nós gentios de origem, seja qual for a nossa nacionalidade. Deveria ser também o tempo de intercessão para a nossa própria nação e para o nosso governo, para que não siga a rota de colisão com o Deus Todo-Poderoso e os seus propósitos na história. Irá orar para que o Senhor lhe incentiva, pelo poder do Espírito Santo, para pegar-se a Ele em fervorosa intercessão? Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém.